aquela pergunta introdutória, né? Eu acho que é a sinopse. Eu vou pedir, primeiramente, a sinopse do universo em si. O que, que é esse universo de Paradigma e Cartazes? Como ele funciona e tal? Introdução ao mundo pros leigos, como eu. Para os leigos, para as pessoas que não começaram a ler ainda. Cara, que bonitinho ele dando oi. Que cara mais fofo. Cara, Catarse e Paradigma são dois mangás focados um pouco mais no mistério. No geral, o universo deles é conectado, todas as histórias. Catarse, Paradigma e o jogo que eu tô fazendo, que vai lançar mais pra frente, vão ser conectados. E o universo em si, ele é um universo de magia. Acho que quando as pessoas começarem a ler vai ficar um pouquinho fácil de entender, mas no geral. Eu não tô vendo tua tela, tá? Não tá vendo minha tela? Eu não estou vendo se eu estou enquadrado. Mas... Aí, beleza. Aqui. Eu tava com o maior medo de não estar enquadrado, tipo, eu ir pro canto assim e desapareceu. Continuou vendo depois que eu fiz isso aqui? Não, tô de boa, tô vendo agora. Agora voltou. O universo é focado em magia e começa no mundo comum, no mundo normal que a gente conhece. Cada uma dessas duas histórias parece ter um mundo um pouquinho diferente, onde criaturas aparecem, algumas coisinhas aqui e ali aconteceram. E eu não posso falar muita coisa das criaturas porque é spoiler pra caralho. O universo mais complexo de todos, não consigo dar todos os spoilers assim. Mas no geral, Paradigma é focado mais em mistério, no mistério dos personagens principais e no universo. E Catarsis todo o contexto da história é um mistério em si. Eu posso dar sinopse das duas histórias separadas, que eu acho que é mais fácil, né? Catarsis é sobre um cara chamado Ian Vastion, uma criança de 4 anos que tem pouquíssimas memórias da sua infância. Ele acordou, de repente, em um local, uma caverna, basicamente, com robôs, que já existiam no mundo dele. É um mundo um pouquinho avançado, eu diria, um pouquinho mais avançado em tecnologia. Ele acordou nessa caverna, injetaram alguma coisa nele, não permitindo que ele fugisse. Vários anos se passaram e algo aconteceu no mundo exterior que ele não sabe direito o que aconteceu, porque ele ficou preso esse tempo todo. Ele criou várias teorias na cabeça dele, mas não conseguiu sair. E Paradigma é meio o oposto disso. Paradigma é sobre uma personagem chamada Julie, que é aquela que tá no cantinho ali da tela, acordou com amnésia em um mundo que ela não conhece. Ela vivia em um mundo normal, sem poderes, sem nada do tipo, e de repente ela acordou em um mundo que tinha um monte de domos estranhos em volta das pessoas, tinha criaturas em volta, e as pessoas que ela encontrou na história em si, vivem dentro de um domo estranho para se esconder dessas criaturas. Acho que deixando o mais básico possível, é isso. Sem tentar dar nenhum spoiler. Nossa, eu esforcei muito minha mente agora. Nossa, eu fiz o maior esforço pra não dar spoiler. O cara tentando resumir o máximo possível da detalhe com isso, hein? Eu tentando não dar nenhum detalhe sobre nada. Mano, e como eu queria saber como funciona esse. Eu ainda não consegui entender muito bem o que é a relação entre o universo negativo, né? Assim pode-se dizer, com relação ao mundo. É onde tem os monstros em si, as coisas do capeta e tal, capetão. Cara, Paradigma necessariamente começa com uma narração, né? Que é um personagem um pouco mais importante, vou chamar ele de palhaço, que é a forma como as pessoas se referem pra ele também. Ele começa fazendo umas piadas aqui, falando um pouco sobre o multiverso e tudo mais, e ele fala sobre um evento que aconteceu em 2025 no mundo de Paradigma. Onde uma doutora, ela descobre algo sobre outras realidades, e ela meio que pré-entende que existe uma realidade normal, uma negativa, e várias outras. Então ela meio que entende que, ok, a gente tem antimatéria que é negativa. Então talvez tenha uma realidade de matéria negativa, então com coisas lá que a gente não conhece, e também ela pensa que existe matéria escura, que é um mistério da ciência atual da humanidade hoje em dia, que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe o que é, porque a gente não consegue tocar porque é um bagulho neutro. Então ela pensa que talvez exista alguma coisa também ali, e ela decide chamar aquilo de limbo. Ela tenta fazer experiências com aquilo, ela tenta fazer projéteis com aquilo, e, enfim, o tempo vai passando, ela tenta implantar aquilo nas pessoas também, e algumas coisinhas vão acontecendo, mas no geral, a conexão do universo, né, tipo, dessas realidades em si, ela ainda é um mistério. Pelo menos os personagens da história não sabem. Eles sabem isso, eles sabem que ela pesquisou, descobriu que dava pra poder colocar aquilo nas pessoas através de um órgão sintético que ela criou, mas no geral, as pessoas da história não sabem bosta nenhuma, elas só sabem que elas têm esses poderes e a maioria delas já nasceu com eles, né? Então. E como funciona
assim, eu gostaria de saber também da onde, antes, né, da gente prolongar muito, da onde surgiu essa ideia e como é o processo também. Eu acho que essa parte dá pra entrar muito os próprios ilustradores também, né? Essa ideia de fazer o mangá e tal, como funciona essa construção de tudo. Nossa, é a parte mais difícil. O cara começou pela parte mais difícil. Cara, a construção da ideia do Catarse e do Paradigma, ela não começou nos 2 mangás. Ela começou num jogo que eu queria fazer antigamente. Tipo, em 2016 eu comecei com a ideia de querer fazer um jogo e tal. Pô, eu quero fazer um jogo. Não tinha canal grande no YouTube ainda, então eu tinha muito tempo disponível. Eu fiquei escrevendo um monte de coisas. E foi tudo meio que baseado em várias histórias que eu já conhecia. Tipo, jogos que tem universo mágico, etc. Na época eu peguei bastante referência de Viagem de Chihiro. É um filme do Estúdio Ghibli lá, muito pica, que mostra umas criaturas, só que não explica porra nenhuma. Peguei referência de Chainsaw Man, de Naruto, de todos os universos ali, de qualquer história mais simples e umas um pouco mais complicadas que eu gostava. Juntei tudo e tentei montar um universo. E eu tentei pegar aquela ideia que eu gostava muito na época do universo Marvel, sabe? Que tinha aquela parada meio compartilhada, tipo, tudo se passa no mesmo universo. Não necessariamente uma história precisa interromper na outra. A Marvel meio que se fudeu nisso depois, mas, enfim. Tudo se passa na mesma história. Na mesma história, não, no mesmo universo. E você tem umas conexões colocadas aqui e ali. Aí, ok. Tentei montar o universo. Tentei escrever algumas outras histórias, só que eu não escrevi elas com formato, sabe? Tipo, eu pensei numa ideia de Catarsis com o próprio Luna em si. Catarsis é a Akira que tá desenhando, só que eu pensei na ideia com o Luna. Tipo, ele chegou em mim, eu já conheci ele há uns anos. Aí a gente tava pensando numa ideia, tipo, porra, a gente precisa. Vamos tentar fazer uma história baseada em sentimentos das pessoas. Era uma parada mais ou menos assim. A gente tentou fazer uma história sobre um humano, sabe? Sobre, tipo, sentimentos, só que ficou uma bosta, basicamente, né? Aí a gente só meio que... As ideias simplesmente não batia, tá ligado? A gente tentando resolver ali, acabou que eu só dropei o link, guardou a ideia e depois usou. Eu guardei a ideia e escrevi mais pra frente, a de Catarsis, e a de Paradigma veio antes, inclusive, quando eu escrevi sozinho ela, e era mais sobre o mistério do universo mesmo, tipo, eu montei o universo inteiro e fui ocultando a maioria das coisas, sabe, tipo, como funcionam as realidades, ocultei, como funcionam os poderes, ocultei, e todo, sabe, de qualquer coisa que vai aparecer mais pra frente, eu fui ocultando tudo até ficar um mistério bem fechadinho, aí eu tentei passar isso daí pra formato de mangá, que foi quando a gente chegou nos desenhistas, e a gente tentou montar. Foi todo um processo gigantesco até a gente chegar numa forma, como é que a gente conseguiu montar isso daí certinho, formatar tudo para poder mandar para eles. Hoje em dia a gente tem um editor também que ajuda, editor de roteiro, que ele ajuda a poder formatar tudo, passar tudo certinho e tal, que é o Rose Kiffen, é o criador de uma das maiores web novels aí que tem no Brasil. O cara é bom, o cara é bom.